Evangelho de João, capítulo 13. Leitura do texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: "Vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois." Então Pedro disse: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Ao que Jesus respondeu: "Se eu não lavar, você não terá parte comigo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Jesus respondeu: "Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos." Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: "Nem todos estão limpos." Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: "Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou." Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair." Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: "O que você pretende fazer, faça-o depressa." Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: "Compre o que precisamos para a festa", ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros." Simão Pedro perguntou a Jesus: "Para onde o Senhor vai?" Jesus respondeu: "Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá." Pedro disse: "Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor." Jesus respondeu: "Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante,
3 vezes você me negará. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Parte da igreja atual no Brasil ainda mantém a prática conhecida como lava-pés, geralmente realizada na Semana Santa. Isso ainda é feito justamente para lembrar deste ato de Jesus com seus discípulos. Contudo, vamos tentar explorar um pouco mais o que teria sido essa atitude de Jesus, de lavar os pés dos seus discípulos. Em primeiro lugar, o calçado usado na época eram as sandálias, e não haviam ruas pavimentadas e asfaltadas como temos hoje. Portanto, é possível imaginar que não era raro que as pessoas tivessem os seus pés bastante empoeirados ou até enlameados. Neste sentido, era costume daquela época que o anfitrião recebesse os seus convidados lavando seus pés, pois era um gesto de hospitalidade. Ainda mais quando se tratava de fazer uma refeição. As mesas daquela época não eram como as mesas de hoje, que são altas, que têm cadeiras para que você se sente e os pés fiquem no chão. Muito pelo contrário, as mesas eram baixas e as pessoas assentavam-se no chão e ficavam reclinadas ao redor da mesa. Assim, não seria muito higiênico estar com os pés sujos, próximos aos alimentos. No entanto, quem lavava os pés dos convidados geralmente não era o dono da casa, mas sim o servo da casa. Aparentemente, não havia servo por lá. Pelo menos não é citado aqui no capítulo. Mas lá estavam 12 homens, sendo os discípulos, além do próprio Jesus. E de quem foi a iniciativa de tomar uma toalha e uma bacia com água para lavar os pés de cada um? Sim, do Senhor e Mestre Jesus. No reino de Deus, maior é o que serve. Enquanto muitos perseguem o prestígio, o destaque e buscam ser constantemente servidos, Jesus nos ensina exatamente o oposto, nos ensina a servir. E lá no verso 14 ele reforça que ele fez isso para dar o exemplo, pois ele, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, então também os discípulos teriam de lavar os pés uns dos outros. O fato de ensinar, liderar e ter autoridade por meio do exemplo extrapola o gesto do lava-pés. Você é mãe e busca ter autoridade sobre seus filhos? Lhes dê bom exemplo. Isso também vale para você que lidera uma equipe, ou gerencia um time, talvez dirija uma empresa. Lidere pelo exemplo. Jesus nos ensina o principal pilar do cristianismo, que é o amor. E a reboque nos mostra que em amor devemos ser humildes e servir aos nossos irmãos. Voltando ao texto, você deve ter percebido que o fato de Jesus ter informado que a sua hora era chegada aponta para o fim de seu ministério público. E o que veremos até o último capítulo deste livro de João será a trajetória dele até a cruz e a ressurreição. Daqui em diante, suas instruções e ensinos ficam restritas, em especial aos seus discípulos, que era o grupo formado por ele justamente com o objetivo de treiná-los para relatar o evangelho a todo mundo conhecido. E certamente o treinamento foi bem sucedido, pois aqui estamos, falando deles milhares de anos depois. Bom, a partir do verso 21, João nos mostra que Jesus se angustiou em espírito, pois sabia que um de seus discípulos o trairia. Veja que o caráter de Deus nos revela que Ele quer que todos sejam salvos, inclusive os que não andam nos seus caminhos. Ouça o que está lá em Ezequiel 18:23. Será que tenho algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta de seus caminhos e viva? Jesus sabia dos planos de Deus e para que veio a este mundo. Contudo, entendo que por meio de sua maravilhosa graça, ele se angustiava não somente pelo desfecho de todas as coisas, mas também pelo próprio Judas. Era um discípulo que agia naturalmente como os demais. Ele andou 3 anos com o grupo, até evangelizou. Mas é provável que seu coração não era sincero durante todo esse tempo. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, nunca desistiu dele e o amou. Até que, devido ao coração ambicioso e pecaminoso, sendo ele ladrão e avarento, como nos mostrou a passagem de Maria, ungindo Jesus com perfume, mesmo vivendo ao lado do Mestre por esse tempo todo, houve uma abertura para que Satanás sugerisse em seu coração o que ele deveria fazer. E ele saiu para fazer aquilo, para trair Jesus. Podemos então avaliar que não importa somente o ambiente e com quem você anda, pois seu coração deve estar limpo.
Você percebeu que mesmo com todo o contexto de traição ao qual Jesus se referia aos discípulos, quando Jesus deu o pão molhado a Judas e ele saiu, os demais acharam que ele iria comprar algo para a festa ou talvez dar algo aos pobres? Pois era ele que andava com dinheiro? Pois é, isso indica que Judas tinha uma atitude tão adequada e natural em relação aos outros discípulos que ninguém chegou a desconfiar que ele era o traidor. A salvação vem de Deus. Por mais santa ou não santa que uma pessoa possa parecer, somente o Senhor sabe das intenções do seu coração. Por isso, eu encerro os comentários lendo o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que diz: De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, guarde diariamente o seu coração, e não dê margem nem espaço para que nenhuma voz maligna influencie os seus atos e suas ações. Mantenha-se firme nos ensinamentos de Jesus. Ande como Jesus andou, e guarde bem o seu coração, para que dele brote apenas vida. Concluindo, uma breve reflexão. Jesus inicia o capítulo 13 afirmando que era chegada a sua hora, pois sabia que Judas haveria de traí-lo, que ele seria entregue para ser morto na cruz e retornaria ao Pai. Observe que interessante. Ao fim do verso 1 deste capítulo, Jesus diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus estava falando dos 12, sim, dos discípulos, do Tomé, que veremos mais à frente que teve dificuldade de acreditar em sua ressurreição, do Pedro, que o negaria por 3 vezes, de praticamente todos que fugiram e deixaram Jesus na cruz, com exceção de João, do Judas, que o trairia em troca de dinheiro. Jesus os amou até o fim. Penso que por tão menos, muitos de nós deixaríamos de amar nossos amigos ou mesmo os familiares. Por motivos secundários e não tão graves, as famílias de hoje têm se dividido. Porém, ao decidir por seguir a Cristo, temos um compromisso com Ele, ou melhor, um mandamento da parte dele. Vou descrever aqui qual é o mandamento explícito que Jesus nos deixou neste texto. Está lá no verso 34 e 35. Ele disse: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa é a marca do cristão, amar uns aos outros. Trarei aqui alguns trechos das Escrituras para lembrarmos que o amor já era um mandamento, como por exemplo, no livro de Levíticos do Antigo Testamento, no capítulo 19, que diz o seguinte: Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Também, o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que diz: Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Portanto, Deus já falava em amar ao próximo, inclusive como a si mesmo. Veja a beleza do Evangelho de João quando ele destaca a palavra novo. Não é um amor como apenas amar a si mesmo, mas sim a responsabilidade de amar como Jesus nos amou. Isso é novo. Jesus foi misericordioso com seus discípulos. Acabamos de citar que ele os amou até o fim, mesmo com todas as suas falhas. Além disso, Jesus nos pede, em outras porções das Escrituras, para amarmos os nossos inimigos. E por fim, Jesus ofereceu sua própria vida em sacrifício e resgate de muitos. Fico com a impressão de que vivemos em um tempo muito desafiador, onde há um autocentrismo por parte de muitas pessoas, e o eu de cada um parece estar cada vez mais acima de tudo. As próprias vontades e desejos individuais estão se sobressaindo em relação ao todo. Contudo, se cada um se coloca como prioridade e o eu prevalece em relação aos demais, é evidente que atitudes como misericórdia, perdão e até mesmo a justiça reduzirão. O egoísmo, a avareza e o conflito, essas sim aumentarão. Parece uma consequência óbvia. Portanto, não é apenas amar o próximo como a si mesmo e de alguma forma distorcer o verso para afirmar que nós somos mais importantes que o próximo. Algo como dizer, primeiro eu me amo, eu me basto e em seguida, se sobrar tempo, olharei para o próximo para tentar amá-lo. Não me parece esse o mandamento que Jesus dá no livro de João. Então, vamos ouvir de novo.
Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Jesus é o modelo perfeito a ser seguido. Devemos em todas as coisas seguir os passos e as atitudes dele. Portanto, devemos amar como Jesus nos amou.